Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. Olha só, para tornar essa aula mais inclusiva, deste lado aqui está Laisa, que é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Laisa, por levar essa aula a mais pessoas. E no chat tem a professora Verônica. Bom dia, professora! Bom dia, professora Esther. Bom dia, criança. Simbora aprender mais com a professora Esther. Simbora que a aula está bem animada, tá? Hoje a gente vai aprender sobre um gênero textual que a gente usa muito para brincar. Isso mesmo, é o gênero textual adivinhas. Olha só, e a gente vai brincar com esse gênero, vai descobrir algumas coisas, tá? Vai exercitar a memória da gente, o pensamento, o raciocínio, tá? A gente vai ficar, na hora das perguntas, a gente vai trabalhar o nosso cérebro, tá? Então, presta bem atenção, porque esse gênero é bem específico para isso, para brincar, para se divertir e para aprender também. Se organizou, olha só essa turminha aí bem atenta, porque a gente vai brincar com as adivinhas. Mas antes de brincar, a gente também vai pensar na estrutura desse gênero textual. Como a gente sempre fala, né, que todo gênero textual, ele tem uma estrutura, ele tem uma finalidade, não é? Então, a gente precisa saber disso para, na hora de identificar os gêneros textuais, ficar mais fácil para a gente. Esse é o material, né, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa. Estamos no 4º volume, tá? Já aprendemos muita coisa com ele e continuaremos aprendendo ainda mais, tá? Então, nos acompanhe com esse material. Em sala de aula, esse material já está sendo trabalhado pela professora e as nossas aulas darão apenas um reforço a mais, um suporte a mais para que você possa trabalhar esse material com muita tranquilidade. Então, e o que é uma adivinha, professora? Que gênero textual é esse? Vamos só relembrar, tá? Porque já estudamos sobre as adivinhas, já verificamos como é a estrutura da adivinha, então vamos só relembrar. Olha só, é um gênero típico, tá certo? Da tradição oral, das brincadeiras folclóricas. É tanto que a gente, na época, né, no mês de agosto, a gente utiliza muito as adivinhas. A gente brinca muito com as adivinhas. É uma das brincadeiras favoritas dessa época. Então, e ela começa com essa perguntinha aí. O que é, tá? Ela sempre vai começar com essa pergunta. O que é? Então, essa pergunta chama a atenção de quem está lendo. E depois a gente tem a outra pergunta, tá? Vê só, vamos brincar e observar o detalhe. A gente tem a primeira pergunta para chamar a atenção e depois a gente tem a outra pergunta que vai desafiar a pessoa que está lendo. Então, a pessoa que está lendo ou a pessoa que está ouvindo a pergunta, não é, vai ficar bem atenta à segunda pergunta, porque é uma pergunta desafiadora. Por que desafiadora? Porque a pessoa vai ter que pensar, não é? Vai ter que raciocinar muito bem e entender o que é que a pergunta quer dizer, tá? Porque tem algumas adivinhas, inclusive, que são difíceis, que a gente precisa pensar muito para poder chegar à resposta certa. Essa daí tem assim, o que é, que tem mais de 10 cabeças, mas não sabe pensar. Eu vou jogar essa adivinha aí com a professora Verônica e vou ver se ela sabe o que é. O reloginho aí tá marcando o tempo. Ai, 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 meu Deus. Vamos lá. Eu acho, vou chutar, eu acho que é a cabeça de alho. Tem mais de 10 cabeças, Nunca mas contei. não sabe pensar. Nunca contei né, professora quantos dentinhos tem na cabeça. Ah, não, mas são as cabeças, né? É. Tem mais de 10 cabeças,
Aí, no caso, Olha, já houve um, né? já não é o alho. Já sei que não é o alho, porque o alho são dentes para formar uma cabeça. Isso. Aí tá dizendo que são 10 cabeças, mais de 10 cabeças. Mas não sabe pensar. Eu acho que são mais de 10 Verônicas, porque não sabe pensar. Mas eu vou dar a dica, professora Verônica. Começa com a letra C. C. Cai. Acho que eu já matei a charada. Já? Fósforo. Olha só, eu fui... Caixa de fósforo. Isso mesmo, caixa. Eu não vou botar o D. Eita, letra A aqui, professora Verônica, eu estou atrapalhada. Eu não vou botar o D, fósforo, tá? Eu vou botar caixa, fósforo. Já que a professora Verônica já acertou, né, a perguntinha aí. Caramba. Olha só, mais de 10 cabeças e não consegue pensar. Caixa de fósforo, tá? E a gente ainda aproveita para escrever a palavra, tá? Então, caixa de fósforo. Agora, a próxima, observou já aí a estrutura, não foi do texto? Pergunta para chamar a atenção, depois pergunta desafiadora e a resposta. A próxima agora, o que é o que é? Surdo e mudo, mas conta tudo. Surdo e mudo, mas conta tudo. O que será que é surdo e mudo e conta tudo pra gente? Eu acho que é o nosso amigo, o livro. Isso mesmo, professora Verônica. Ele conta tudo. Quando a gente lê um livro, a gente descobre muitas coisas. Olha eu escrevendo aqui a palavra livro. Então, surdo e mudo e conta tudo é o livro, que começa com a letra L, tá? E tem 5 letrinhas. E quando eu falo a palavra livro, eu abro a boca 2 vezes, significando que tem 2 sílabas aí nessa palavra. Livro. Vamos à próxima. O que é o que é? Que anda com os pés na cabeça. Olha o reloginho aí marcando o tempo. Anda com os pés na cabeça. Piolho. Isso mesmo. Eita, a professora Verônica tá afiada, viu? Pi. O. Lho. Eita, eu vou fazer uma outra pergunta. Dentro da palavra piolho. Tá faltando um H, professora. Eita. Aí na sua... Piolho. Dentro da palavra piolho, olha. Piolho. 3 sílabas, né? Começa com a letra P. Mas dentro da palavra piolho tem outra palavra, professora Verônica. Sabe qual é? Olho. Isso, olha só. Olho, com 2 sílabas. Já dentro da palavra piolho se esconde a palavra olho. Vê que legal. Piolho. E agora, o que é o que é? Bicho manso e saltador. Gosta de ir aos pinotes, levando cheio de amor dentro da bolsa os filhotes. Canguru. Isso, olha aí. Matou a charada de cara. Canguru, vamos escrever a palavra canguru. Ru. Isso, canguru. Começa com a letra C e termina com a letra U. E quando eu falar a palavra canguru, olha só. Canguru. 3 vezes eu abro a boca, tá? Muito bem, viu, professora Verônica? Mais uma vez matou a charada. Então, você percebeu aí que na hora que eu estava brincando com a professora Verônica, eu fazia a pergunta inicial, que era para chamar a atenção. Depois eu tenho a pergunta desafiadora, que a professora Verônica teve que pensar para poder responder. E depois, no final, eu tenho a resposta. Então, aí eu tenho a estrutura de uma adivinha, tá? Além disso, a adivinha ela tem uma função, desafiar as pessoas a pensar
e se divertir, não é? A gente, na hora que está pensando, querendo descobrir a resposta, a gente também se diverte, tá? E na hora que a gente descobre a resposta, se não for aquela que a gente pensou, aí é que a gente se diverte mais ainda, tá? É desafio e aprendizagem, a adivinha traz pra gente. Então, são textos carregados de originalidade, não é? As pessoas criaram esses textos, inventaram esses textos, não é? De sabedoria, de ironia, não é? Tem algumas adivinhas que tem ironia no meio dela, a gente fica sem entender o que é que a adivinha quer trazer para a gente. Aí no final é que a gente, tá, é isso então, não é? A gente pensa, não é, na resposta, não é? E pensa como a pessoa que criou aquela adivinha conseguiu inventar aquilo, tá? Então tem humor, tem curiosidades históricas, tá? Tem até adivinha que traz curiosidades históricas de um estado, de um país, não é? De alguma coisa importante na sociedade, né? E tem os traços da cultura, né? Tanto que a gente utiliza a adivinha no mês de agosto, que é o mês do folclore, tá? E o folclore é o quê? Nada mais é do que a cultura de um povo, tá? Então, agora a gente tem um desafio aí para a gente pensar e exercitar, né? A adivinha, tá? E a partir desse desafio você vai poder criar suas adivinhas, tá? O que é o que é? Qual é a fruta que tem mão no nome dela? Qual é a fruta que tem mão no nome? Pensa aí. Tem várias, tá? Tem várias frutas que tem mão no nome. Eu só lembro de uma. Olha, na verdade eu nem deveria dizer que tem mão no nome, né? Eu já dei a dica. Eu teria que dizer qual é a fruta que tem mão. Aí você, mão? Aí ia ficar pensando, né? Inclusive eu brinquei com essa adivinha e uma pessoa me respondeu que era banana, porque a banana, o cacho da banana, né? O cacho não, a palma da banana tem as bananas, não é? Então parece com uma mão. Apesar de não ter uma palma, não ter 5 bananas, né? Geralmente tem mais de 5 bananas. Mas é uma fruta que tem mão. E aí, professora Verônica, qual foi que a senhora pensou? Eu pensei em mamão. Isso, mas também tem limão. Ah, é verdade. Né? Eu fiquei pensando, qual seria a outra? Que ela disse que mais de uma tem. Mais de uma tem. Então, a professora Verônica acertou. Mamão. Por que tem mão? Porque dentro da palavra mamão, se você observar aqui, ó, nesse detalhe eu vou apontar aqui para você, olha. Eu tenho a palavra mão, inclusive eu marquei de preto aí para você perceber. É mamão. Então, dentro dessa palavra eu tenho a palavra mão. E agora tem uma atividade complementar. Crie uma adivinha com nome de frutas. Tem várias que inclusive já tem, mas você observa uma fruta aí na sua casa e crie uma adivinha, tá? Pensa aí, imagina aí numa pergunta desafiadora para todo mundo ficar pensando na hora de responder. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula com mais adivinhas. Tchau, tchau, crianças!